Foi usada a palavra pelo tempo de 5 minutos a vereadora Alineide Feitosa. Boa noite a todos. Senhor presidente, em seu nome eu quero saudar a mesa, em nome da pastora Fátima e todos os demais colegas vereadores. E aqui, em nome da Tânia, eu quero saudar todo o Sintep. Primeiramente, gostaria de externar meus sentimentos pela sua perda. Também, nesse momento, não existe palavras que venha a consolar. Isso é Deus, na sua infinita bondade, que consegue gerar esse consolo. E o seu Zé Lira é alguém que eu lembro da minha infância, mas eu só vim tomar o melhor açaí da cidade, já aqui nessa Câmara, convite seu. Eu nunca vou esquecer da forma como fui tratada naquela casa. Então, assim, eu penso que não, realmente a gente fica sem palavras para dizer assim. Às vezes é melhor fazer um minuto de silêncio e dizer assim: olha, sinto muito, meu amigo, mas o meu ombro está aqui, o nosso apoio, o nosso carinho, né, pelo senhor. Eu gostaria aqui de me reportar ao Sintep e parabenizar pela iniciativa da greve. É legítima a greve de vocês. Eu tenho certeza que, para que isso acontecesse, foi tentado de todas as formas conversar, foi feito com responsabilidade, porque conheço o trabalho de vocês, e a gente realmente, até como poder legislativo, já tentou diversas vezes dialogar com o executivo e sabemos da dificuldade que temos. Acredito que dificilmente ele irá cumprir com qualquer promessa feita. Eu estou há 3 anos e 2 meses nesse legislativo. Raras vezes eu vi alguma promessa feita pelo executivo ser cumprida, de fato. Não cumpriu promessa de campanha, porque a educação levantou a bandeira do 23 nessa cidade. Fez coleta para pagar material, ir para a rua e pagar combustível. Que eu sou testemunha disso, porque estava lá. E o que foi que ele colocou naquele plano de governo? Valorização. É isso que se chama valorização? Eu não conheço. Então, exato. Então, eu não posso permitir. Acho que é muito importante o que vocês estão fazendo, porque eu penso que, da mesma forma que ele desrespeita a categoria, ele desrespeita também o executivo. Nós estamos aqui há meses pedindo informações que não nos chegam. Nós temos uma pilha de documentos que nós precisamos nessa casa, senhores vereadores, entrar com uma representação contra o executivo, porque a lei 201/67 é muito clara. Negar documentos ao Poder Legislativo e a qualquer munícipe, ela pode incorrer, e o munícipe, inclusive, pode também entrar com o mandado de segurança, pedir a saída do prefeito, porque nós podemos ter, apesar de saber que no momento em que nós pedirmos a cassação aqui nessa casa, nós perderemos. Infelizmente, nós não temos voto suficiente para afastar o prefeito, porque era para ter acontecido com a denúncia que houve nessa casa, devido à questão de desvios, em relação à questão da lei de responsabilidade fiscal, quando ele ultrapassou o limite, quando empregou esposa de vereador nessa casa. A gestão, em todo momento a gente vê escândalos, coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse ver. Hoje, eu digo e subo nessa tribuna que eu me envergonho de um dia ter levantado uma bandeira dessa. Porque realmente eu acreditei num projeto que era de um grupo. Mas o projeto desse grupo não foi feito. E olhe, senhores, quem está do lado dele hoje? Ninguém que apoiou o atual governo. Ninguém, nenhum partido político, nenhum grupo, nenhuma liderança, ninguém. Só está do lado dele aquela pessoa que está sendo beneficiada, que realmente comunga do mesmo pensamento de um ditador que não escuta, que não quer ouvir. Eu não acredito em governo que não seja participativo. Então, desculpem a forma como que eu falo, e eu realmente me exalto muitas vezes aqui nessa tribuna, tenho até tentado controlar isso, mas não tem como não se enervar quando você saiu da sua casa, da sua empresa, foi pedir voto acreditando que os educadores tivessem realmente um olhar diferenciado. Porque não era essa a proposta, quando ele sentou com o Sintep para fazer proposta de governo. Não foi essa a proposta feita para os pais dos alunos.
Foi dito que teria merenda de qualidade, que São Miguel do Guamá seria transformado num celeiro de agricultura e as crianças iam comer a merenda mais saudável que já viu. Que Paragominas não iria ter. É só mingau. Então eu não posso dizer que essa casa não fez nada. Essa casa já abriu CPI, já apurou fatos, já denunciou no Ministério Público. Inclusive, eu tenho conversado em relação a essa situação, porque o Ministério Público também não está nos dando resposta das nossas denúncias. Aí eu lhe digo o que fazer. Quando o Ministério Público não dá, a Câmara tem poder de afastar, de punir, mas a Câmara não faz, porque ela precisa de 2/3. Por que o Conselho foi reconduzido? Porque nós precisávamos de 2/3 para derrubar o veto de um ato altamente antidemocrático que eu não aceito. A questão da recondução, ela foi discutida nas comissões, ela foi aprovada e nós fizemos a supressão daquele artigo por entender que ele estava ferindo o princípio da democracia, que é parte da administração pública. Democracia e impessoalidade, nós somos e vivemos num país democrático. Então nós apoiamos o que estava certo na lei, mudamos o que estava errado, e quando a gente suprimiu com a certeza de que nós estávamos fazendo certo. E ele vetou, baseado em artigos, baseado em uma doutrina ou jurisprudência que ele quis colocar. E que infelizmente nós não tivemos voto nesse dia, que infelizmente o vereador Raimundo estava viajando, ele não pôde estar presente aqui, porque se ele tivesse, nós teríamos derrubado o veto do prefeito e esse conselho não teria sido reconduzido. Eu tenho essa tristeza, porque vemos acontecer as coisas e não temos força. Constantemente, aqui tem pessoas que já acompanharam o nosso trabalho e vê o que nós sentimos na pele nessa casa de não poder fazer muita coisa. Infelizmente, nós temos 30% só das leis que são competência do Legislativo, 70% é Executivo. Os projetos de indicação nosso nunca voltam aprovados. Nem tudo que a gente indica, senhor prefeito, faça, está aqui. Ele não faz. Por entender que vereador não serve para nada. E quando eu falo que ele diz que vereador não serve para nada, é porque eu já ouvi isso da boca do próprio. Eu não estou dizendo disse-me disse não. Também não sou mulher de mentira. Eu já ouvi dele. E não vou dizer aqui a comparação que ele fez com o vereador. E que eu ainda vejo o vereador subir nessa tribuna e proteger uma pessoa que não dignifica nem a própria calça que veste. Porque um homem que mente, para mim, ele não vale nada. Eu gostaria de fazer um requerimento verbal por uma situação, sei que já me alonguei, mas eu realmente precisava externar essa minha indignação. E eu gostaria de fazer um requerimento verbal, pedindo a vinda do secretário de Saúde numa sessão, de preferência na próxima, porque não somente dele, mas da coordenadora de atenção básica. Nós precisamos discutir novamente a PPI do município. Eu gostaria também de fazer um convite para que o Estado estivesse presente, porque nós estamos cansados da saúde de São Miguel do Guamá jogar a culpa no Estado. E eu tenho um testemunho de uma situação que a família vai denunciar no Ministério Público, porque, senhores, nós temos que incentivar as pessoas a elas tomar posse do seu direito. E eu disse, você precisa denunciar um ato que aconteceu, um absurdo, que realmente, há 15 dias atrás, um rapaz de 39 anos, ele foi ferido pela maquita, alguma coisa, tipo uma pedra ou um pedaço de madeira, veio e furou o olho dele, em dezembro. Ele ficou doendo, ele veio no hospital, foi lavado o olho e voltou para casa. Porque nem sequer um aparelho para que olhe os olhos do paciente quando chega aí, não tem. Se é para olhar o ouvido, também não tem. Nós temos uma urgência que a pessoa chega passando mal, não temos um hemograma que possa... Gente, um hemograma salva uma vida, porque através de um hemograma você sabe se o paciente está com um quadro viral ou se é um quadro bacteriano de infecção, se ele precisa até uma apendicite, você precisa ter um hemograma para que você possa complementar seu diagnóstico e salvar aquela vida. Eles não fizeram nada por esse paciente. Ele foi no postinho, não tinha médico, oftalmologista, claro, no município não tem, o município recebe, já foi denunciado até o Ministério Público essa questão da PPI.
Esse paciente foi para uma ótica. O médico passou um colírio. Aí ele disse, olha, tem um furinho no teu olho. Quando ele falou que tinha um furinho no olho dele, ele se apavorou e foi para Castanhal quase 30 dias depois. Foi no CEOP, com um dos melhores médicos do estado do Pará, doutor Fernando. Conheço aquele médico. E ele disse, você está com uma bactéria gravíssima no seu olho e você vai perder o seu olho ou talvez ter que fazer um transplante de córnea, se você não perder seu olho. Você tem que cuidar rápido. E ele disse, mas eu não tenho condição. Ele usou, durante o mês de janeiro, cada colírio que ele usava, que vinha de São Paulo, eles compravam para combater essa bactéria, custava em média R$400. Os colírios, ele chegou a usar 3. A bactéria, em vez de diminuir, ela aumentava. E o perigo de passar para o outro olho era terrível. Quando o caso me chegou, há 21 dias atrás, 3 semanas me chegou esse caso. E eu orientei, não pode esperar. O caso desse paciente é Betina Ferro, nós temos um hospital de referência em oftalmologia. O caso dele é urgência, não é consulta. Era 11 mil que ele tinha que pagar uma cirurgia para o médico do CEOP fazer. E ele não tinha condição. Ele é de família, ele é pedreiro, ele não tem 11 mil para dar numa cirurgia. E ele foi no hospital, foi conversar com a Danusa da assistência social, que essa moça realmente deveria trocar de profissão, porque ela não serve para ser assistente social do nosso município, porque não se trata paciente da forma que tratou a irmã desse rapaz. Ele chegou lá, ela chegou, eu orientei o que ela tinha que fazer. Ela foi orientada por mim. E ela fez exatamente. E o que eu disse que eles iriam responder, foi o que eles responderam. E ela tem que denunciar no Ministério Público. Ela chegou e contou a história e a assistente social respondeu, nós não tratamos de urgência e emergência em oftalmologia. Se a senhora quiser, nós podemos marcar uma consulta, tentar conseguir, para em março, talvez ele consultar em abril. A gente não pode fazer nada. Aí ela disse, tá, então quero falar com o secretário. Foi para o secretário ela disse, você quer falar com o secretário? Vá, mas ele vai te dizer a mesma coisa que eu estou dizendo. O secretário disse a mesma coisa para ela. E ela, de tanto insistir, ele disse, me deixa o documento. E ela, orientada por mim, disse, senhor secretário, o senhor não pode pegar o telefone e ligar para o secretário de saúde de estado e dizer que meu irmão precisa com urgência, porque senão ele vai perder o olho, porque ele já perdeu 80% da visão. Ele já está quase cego. Então, imagina um homem de 39 anos ficar sem seu olho. A parte psicológica dessa pessoa já estava totalmente afetada. E simplesmente ele disse, eu vou tentar ver o que eu posso fazer. Ela disse, mas poxa, um telefonema seu pode mudar a história. O senhor pode conseguir. Ele ficou com o papel dela e disse que retornaria no sábado, isso era na quinta. Ela já tinha me dado os papéis dele, que tem pessoas que foram para Belém comigo aqui nessa casa, são testemunhas disso. E ele simplesmente nunca retornou a ligação. Eu levei os papéis e fui na CESPA, diretamente na CESPA, e coloquei a situação do paciente. Está aqui, CESPA, eu estou com esse paciente em São Miguel do Guamá, ele vai perder o olho se vocês não fizerem alguma coisa. Sabe o que eles me responderam na CESPA? Onde está o secretário de saúde que não resolveu isso? Vereadora, bora organizar seu requerimento para a gente apresentar? Só para concluir, rapidamente. Simplesmente, o secretário disse, ela voltou com o secretário. Ele disse que não podia fazer nada, que era aquilo mesmo e que, infelizmente, ele tinha uma má notícia para dar para ela. Não tinha tratamento pelo SUS para o irmão dela e nem fazia transplante de córnea no Betina Ferro. Meu Deus, aonde esse cara vive? Aonde realmente esse cidadão aprendeu o que é o recurso da saúde, qual é a gestão da saúde? Betina Ferro faz transplante, Betina Ferro faz evisceração ocular, Betina Ferro tem todos os tratamentos, se não tiver, ele encaminha para São Paulo e o SUS cobre tudo. Final da história, o secretário de saúde imediatamente encaminhou o paciente, ele já foi operado, não perdeu o olho, não precisa de transplante, ele vai ficar curado. E eu só pedi dele uma coisa, por cada guamaense de São Miguel do Guamá, não deixe de denunciar esse absurdo no Ministério Público. Isso, gente, é só um caso dos milhares que acontece todos os meses no nosso município. E nossas pessoas estão morrendo porque nós não temos uma saúde de qualidade, nós não temos secretário de saúde, nós não temos assistência social decente nesse município. E nós temos um prefeito realmente que acha que o hospital é lugar de morrer gente e que a saúde
é assim mesmo, que o SUS é assim em qualquer lugar. O SUS não é. Quando esse paciente chegou no Betina Ferro, ele disse: Neidinha, parece que eu estava em outro lugar. Ele parece que não era o SUS. Eu disse: mas não é assim. O SUS é isso que você viu lá. O SUS daqui é o SUS que, quando o gestor não tem responsabilidade, é isso que ele dá para o seu munícipe. Não é, o SUS é o melhor plano de saúde que tem. Se ele não funciona, a culpa não é do SUS, a culpa é do gestor, é do prefeito, é do governador, é de quem realmente não dá para a saúde aquilo que ela tem que dar, ela realmente não investe aquilo que tem que investir. A culpa é do gestor, a culpa não é do SUS. O sistema é bom. Por que lá ele conseguiu e aqui não? Porque faltou apenas um telefonema. Então, eu gostaria que esse cidadão viesse nessa casa prestar esclarecimentos do que é que está sendo feito com o recurso da saúde. Ou será que nós vamos ter que fazer uma manifestação em São Miguel do Gomar? Por quê? Eu estou pensando seriamente em pegar um carro-som e manifestar e pedir que a população de São Miguel do Gomar venha comigo para as ruas. Eu só tenho medo de uma coisa, ainda por ser tempo de eleição, acharem que é conotação política, porque ainda tem isso. Vamos concluir para a gente. Então, veja o requerimento de Vossa Excelência agora. O meu requerimento verbal é que o secretário de Saúde, mandamos um ofício pedindo a vinda do secretário de Saúde numa sessão. Mas o requerimento verbal. Isso. E a coordenadora de atenção básica e o quadro de assistente social do município, doutora Danusa, e quem representá-la. Requerimento verbal de autoria da vereadora Arineide Feitosa, solicitando a presença do secretário municipal de saúde da coordenadora de atenção básica e a de assistência social. E a de assistência social, tá? Okay. Na próxima sessão nós já temos a questão da água. Adiar. Então, no caso... É extremamente necessário. Então, pronto. Requerimento verbal de autoria da vereadora Arineide Feitosa. Em votação. Vossa Excelência também quer que solicite a presença do técnico do governo. De um técnico, exatamente. Então, Vossa Excelência vai para Belém segunda-feira. Vou pedir para o Pedro providenciar esse ofício, ou hoje ou amanhã, para que a senhora já leve na segunda-feira, para que tenha tempo deles se deslocarem aqui, caso sejam autorizados. Perfeitamente. Em votação, requerimento verbal de autoria da vereadora Arineide Feitosa. O vereador que concordar, permaneça sentado. O que discordar, levante-se. Aprovado por maioria. Muito agora, obrigada. Vereadora, Vossa Excelência já falou 15 Obrigada a todos. Desculpe realmente ter tomado tempo, mas eu acho que era necessário Vossas Excelências saberem do que está acontecendo. Eu não poderia deixar de hoje externar, porque eu passei a semana inteira, tem 20 dias que eu estou passando mal com essa história. Gente, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, vereadora. Boa noite pelas palavras também relacionadas ao meu pai. Muito obrigado também pela consideração que Vossa Excelência teve quando recebeu as pessoas aqui no dia da audiência pública e depois esteve comigo lá na minha residência também, lá na igreja, no cemitério. Muito obrigado mesmo.